Meus amados e amadas irmãs, nós estamos aqui diante de um texto sagrado, aonde nos traz uma estimulação para que nós venhamos buscar um desenvolvimento espiritual sobre as nossas vidas. Nós sabemos, os irmãos, eu creio que sabe, quem não sabe, é só observar que a cidade de Tessalônica era uma cidade portuária. Era uma cidade portuária e muito mesmo concorrida. Por quê? Porque era um lugar de comércio. Era um lugar onde as pessoas compravam, vendiam. Era um lugar onde as pessoas faziam essas coisas em ritmo acelerado. Como podemos dizer hoje, em ritmo alucinante. Então era uma cidade que corria muita riqueza. Muita riqueza mesmo. Mas Paulo aqui, nesse contexto, ele chama os seus seguidores. Olha só, Paulo chama os seus seguidores a levar uma vida pura e agradável a Deus. Querido, nós sabemos que hoje em dia tem igrejas que vivem no esfriamento espiritual, buscando tanta riqueza, que a graça de Deus tem se afastado do povo. Eu estive, como os irmãos sabem, viajando esses dias, e minha esposa nos chamou, vamos numa igreja acolá, igreja tal. Nós fomos naquela igreja, chegamos lá, uma igreja bonita, bancos tudo estofado, igual a nossa sede. Um povo, não era muito, mas tinha um povo bom. Querido, mas uma igreja fria, que se passasse um pernilongo perto de você, você escutava o barulhinho dele. Era, por Deus. E o pastor ainda reclamando que o povo estava fazendo barulho. A mensagem do pastor, ele ficou todo empregando desse jeito. E ali, eu não sei se alguma criança fez algum movimento, ele toda hora chamando a atenção da igreja, que disse que estava barulho. E eu falei, meu Deus do céu, se ele for no avivamento da fé, ele vai ficar doido. Porque lá é o povo da glória, lá é o povo da aleluia. Como existe Deus no céu, irmão, eu não vi um aleluia no culto inteiro. Eu não vi um glória a Deus. Falei, meu Deus do céu. Minha esposa tinha tanta vontade de vir nessa igreja, mas eu creio que ela não vai mais querer vir outra vez, não. Ela vai procurar outra. Por quê? O povo é um povo abençoado também. E aí depois que terminou o culto, ele nos chamou para ir no jantar, eu não fui. Eu fui lá, só cumprimentei o pastor e vim embora. Mas um banquete bonito, uma igreja grande, o espaço de evento lá é maior do que esse salão aqui dessa academia, coisa grande mesmo, toda nesses negócios aqui, que nós chamamos isso aqui climatizador, né? Tudo climatizado, uma coisa aonde o dinheiro rola. Mas nós vemos aqui que Paulo, ele exorta o povo a levar uma vida pura e agradável a Deus. Uma vida pura e agradável a Deus. Ao final de se vocês verem, cada capítulo dessa pequena epístola, chamada Tessalonicenses, você vai ver que ele está se referindo a uma perspectiva. Saiu, ó, Gabi. Não vou falar de novo, não, então não vai sair. Ele estava se referindo a uma perspectiva. Olha, falei para você. Uma perspectiva
de trabalho ao povo. Então, o povo vivia num local de riqueza. O povo vivia numa cidade onde havia riqueza, onde o comércio era chamado de forte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós devemos lembrar, Paulo está lembrando, olha, vocês devem lembrar da segunda vinda de Jesus Cristo, o qual nos leva, nós vemos um povo que leva uma vida moderna. E ele está dizendo, olha, e esse povo que leva uma vida moderna não vão se beneficiar desta promessa da vossa vida. Qual que é a promessa? A segunda vinda do Cristo. Então nós podemos ver aqui, aliás, que ele está exortando que o povo venha ter uma vida sagrada em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí, Gabi, o versículo de número 5. Glórias ao Senhor, porque o nosso evangelho, olha só o que Paulo está falando ao povo, o nosso evangelho não foi a voz somente em palavra, mas também em poder. Olha só, o nosso evangelho não foi ao povo somente em palavra, mas também em poder. Não somente em poder, mas também no Espírito Santo. Então, ele está exortando o povo a buscar a Deus. Para que o povo não fica nesse cristianismo moderno. Nesse cristianismo moderno, aonde a presença de Deus fica em segundo plano. Aonde o povo prefere ouvir uma palavra que venha exaltar o seu ego, em vez de ouvir uma palavra que faz ele se aproximar de Deus. Amém, igreja? Então Deus quer que nós estejamos sempre buscando uma palavra que nos aproxima dele, aleluia, não nos afastamos, porque quando nós ficamos preocupados em busca das coisas materiais ao nosso redor, as coisas espirituais ficam de lado, mas Paulo disse, olha, que não viemos buscar somente em poder, mas também no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Quem que se entregou? Quem que foi? Quem que se entregou por amor de mim? Quem que se entregou por amor de você? Jesus Cristo. Ele fez isso. Ele entregou a sua própria vida para que nós tivéssemos essa liberdade aqui hoje. Para que nós tivéssemos essa liberdade. Versículo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda diz aí, e vós fosse feito, feitos nossos imitadores. Querido, ele está dizendo, olha, você lembra como que Cristo andava? Vocês lembram como ele andava? Ele andava debaixo de simplicidade. Os pregadores de hoje, quando você convida ele, que ele está numa cidade um pouco distante, ele não quer mais nem saber de ônibus, nem de carro. Ele quer saber de avião. Compra minha passagem aí, pastor, que eu estarei aí com vocês. Alguém vai me buscar lá no aeroporto. Alguém vai me levar no hotel. Olha só, alguém vai me buscar no hotel. Jesus Cristo foi o contrário. Ele disse, olha, prende um jumento. Prende um jumentinho. Mas Senhor, e se eles perguntar por que tem que prender? Fala somente isso. O Senhor vai precisar dele. Só isso. Com simplicidade. Nós devemos buscar a Deus, receber a palavra do Senhor,
E buscar a Ele com simplicidade, a saber, nós servimos um Cristo que foi simples, será simples eternamente. Por isso Paulo disse, olha, seja meus imitadores, como eu fui dele, como eu fui de Cristo. Então nós temos que ser exemplo, nós temos que ser imitador de Cristo, parecer-se com Ele, porque nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos irmãos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos co-herdeiros de Cristo. Então, qual que é o filho que não tem alguma semelhança ao pai? Qual é o irmão que não tem alguma semelhança ao outro irmão? Alguma coisa tem, pois é isso que Paulo está dizendo, olha, imite a mim, porque eu sou um imitador de Cristo, seja vossos imitadores de Cristo, aleluia, glórias ao Senhor. E ele disse, não apenas recebendo a palavra em muita tribulação, em muita luta. Às vezes as pessoas, eles acham que o fato de estar na igreja, o fato de ser crente, acha que não vai ter luta, acha que não vai ter tribulação. Mas lá no passado ele está dizendo, olha, receba a palavra mesmo em luta, mesmo em tribulação, mas aceite esta palavra com alegria. Que ele diz com gozo, está dizendo aí com gozo, ou seja, com alegria. Aleluia, do Espírito Santo. Querido, às vezes, eu fico me perdoe se eu vou ser bem sincero com vocês, eu fico um pouquinho incrédulo com algumas irmãs, que às vezes vai num congresso, sapateia o culto inteiro. E quando chega na congregação, está parecendo um tição molhado. Parecendo um tição molhado. O que o tição molhado faz? Nem fumaça, apaga. Fica apagado. Então, nós devemos buscar o Senhor todos os dias, no congresso, na igreja, nos cultos, buscar a Ele com gozo na nossa alma, com gozo no nosso espírito, aleluia, sentindo sempre a alegria do Espírito Santo em vossas vidas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, através desta palavra, ele alcançou seguidores, pessoas que o seguia, e nós como cristãos, nós temos que ser exemplo, para quê? Para que quando as pessoas olhar para nós, eles têm o desejo de andar conosco, eles têm o desejo de estar ao teu lado, eles têm o desejo de estar perto de você. É isso que você deve fazer, é ter aparência, é imitar ao Senhor, é imitar os homens de Deus, ser imitador, e acima de tudo, ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o conhecimento de alguns homens que se entregou por amor de Cristo. Um deles é Silas, bastante conhecido. Até o crente que não é crente, conhece, sabe da história, que Silas foi um dos homens que se entregou, mas ele foi promovido. Quando nós nos dedicamos, nós somos promovidos a um degrau mais alto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi promovido, ele recebeu uma outra posição. Ele recebeu uma outra posição. Ele era o quê? Ele era simplesmente um representante, um oficial, que para ele já era muita coisa. Ele era simplesmente um representante, um oficial do conselho.
Ele é sempre um representante, aleluia, do Conselho de Jerusalém. E através da palavra, louvado seja o nome do Senhor, Paulo olhando para aquilo, ele viu, ele confiou, louvado seja o nome do Senhor. Ele depositou a sua confiança naquele homem, porque a aparência dele era a aparência de pessoas dedicadas. A aparência dele era a aparência de pessoa que se dedicava. A aparência dele é a aparência de pessoas que seguia. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que seguiam a Cristo. Queridos, nós temos que ter, aleluia, essas virtudes. A história diz que ele viu virtude em sua vida. A história diz que Paulo olhou para ele, viu virtude na sua posição. E é isso que Deus quer. Nós, como eu falei no início, líder na casa do Senhor, nós temos que transbordar a virtude de Deus, do Espírito Santo em vossa vida. Para quê? Para que nós venhamos desenvolver, aleluia, um desejo de liderança em outras pessoas. Você tem que ser um líder que as pessoas olham para você e tem um desejo e diz, olha, eu quero me aproximar de fulano, eu quero me aproximar de cicrano, porque eu vejo nela, eu vejo nele virtude do Espírito Santo. Como assim que você vê, pastor? Olhando para ele, aquele que tem a virtude do Espírito, aleluia, ele anda com gozo na alma, ele anda com alegria, ele anda com sorriso, ele tem motivo para rir. Ah, pastor, mas e as lutas? Elas vêm também, mas através do poder de Deus e o Espírito Santo que está sobre a vida dele ou dela, o gozo vem na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que, aleluia, ele foi mudado de um conselho. Glórias ao Senhor. Todas oportunidades, irmão, que nós temos, nós devemos abraçar. Tem pessoas que têm as oportunidades e deixam elas passar. Lembra aquele ditado que diz que o raio não cai no mesmo lugar pela segunda vez? Então tem uma oportunidade que vem na nossa vida, que nós temos que pegar de unhas e dentes. Não podemos deixar passar. Até mesmo as oportunidades que temos na casa de Deus. As oportunidades para servir ao Senhor. Porque quando nós deixamos de ir a um culto na casa de Deus, nós perdemos a oportunidade de ouvir uma palavra como essa, aonde eu estou exortando a você, para que você venha desenvolver, aleluia, um espírito de liderança em você mesmo. Para quê? Para que as pessoas olhem para você e tenham um desejo de estar ao teu lado. É isso que Deus quer do seu povo. Ele quer um povo que tem esse desejo na sua alma, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O desejo de servir ao Senhor, o desejo de servir a Deus, aleluia, tem que ter determinação. Porque se nós não tiver determinação, às vezes nem na igreja nós vamos. É como a irmã falou ali, fugiu o teu nome agora, Priscila. Falou da filha dela. Por causa do frio, ela teve o desejo de ficar em casa. Foi isso mesmo que você falou? Teve o desejo de ficar em casa. Mas a disposição que você teve,
que você desenvolveu de vir à casa do Senhor, trouxe ela até a casa de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. E é isso, irmã, que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Que às vezes você ensina no caminho, e quando cresce ainda desvia dele. Imagina se você não levar. Por quê? Hoje em dia nas escolas, a maioria delas, o que ensina é não acreditar em Deus. O que ensina é acreditar em tudo, menos em Deus. Porque eles sabem que quando nós tiramos uma alma do mundo, nós estamos saqueando o inferno. E o inferno não tem o desejo de ser saqueado. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ter determinação, nós temos que perseverar, apesar das oposição, das coisas que vêm ao contrário, apesar das oposições, ou oposição, nós precisamos rever aquilo que tem nos oprimido, aquilo que tem nos impedido de estar na casa do Senhor, aquilo que tem nos prisionado. Porque você vê que Paulo e Silas, como vocês conhecem a história, eles foram aprisionados. Mas eles não negaram ao Senhor. Eles não abriram mão de adorar a Deus. Eles foram aprisionados. Por isso a palavra diz, em tribulação. Eles estavam em tribulação, mas eles não negaram ao Senhor, porque eles eram as pessoas determinadas. Louvado seja o nome do Senhor. Silas era um homem, Silas era um obreiro, um homem digno de ser imitado, aleluia. Então, Silas era um homem digno de ser imitado. Ele lá no cativeiro, mas não negou ao Pai, não negou ao Senhor. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Nós podemos ver também, coloca aí, Gabi, para mim, no mesmo capítulo 3:11, glórias ao Senhor. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós. Verso de número 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para o que, igreja? Uns para o quê? Para o quê? E para com todos. Como é que é, Tim? Onde você aprendeu, né? Como é que é? Todos. Hã? Como é que é? É isso que a Bíblia está ensinando? Essa linguagem. Como é que é? Fala aí, Tim. Todos. É isso que a Bíblia está ensinando, igreja? É isso, eu sou leigo, mas o meu pequeno, meu pouco entendimento, dá para entender que ele está falando todos. Esse negócio de diz está fora. É isso que as escolas têm ensinado para as crianças no dia de hoje. Não sei em qual faixa etária de idade que eles aprendem essas coisas, mas o Senhor está dizendo aqui, a palavra está dizendo, olha, para com todos, como também fazemos para convosco, aleluia. Verso 13, Gabi. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensível em santidade. Olha só o que a palavra do Senhor está nos ensinando, para que nós venhamos ter um espírito, ou seja, nós ser exemplo, para que alguém venha nos seguir. O amor de Deus foi para com todos, mas nós temos que buscar, aleluia, em santidade.
louvado seja o nome do Senhor, diante de Deus, ou melhor, do nosso Deus, ou de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos, olha só a palavra de novo, com todos os céus, os santos, com todos. Então, Deus está nos dando nesta noite um entendimento para que nós viemos buscar um desenvolvimento espiritual. O crente tem que ter essa mentalidade. Buscar o desenvolvimento espiritual, por quê? Porque o Senhor Jesus, quando vier buscar, Ele quer levar todo, englobar todos, não apenas alguns. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 4, Gabi. E o versículo de número 3. Vamos só o que diz a palavra do Senhor. Porque esta é a vontade de quem, igreja? Esta é a vontade de Deus. A vossa, o quê? Santificação. Porque quando nós estamos debaixo da graça, quando nós estamos buscando a santificação, Deus, aleluia, se agrada. Porque é a vontade dEle. É a vontade dEle, aleluia, que vós abstenha de essas coisas terríveis que nos leva à morte. Verso de número 4, Gabi. Olha só, que cada um de vós saiba possuir o seu vosso. Ou, como é que é? Vaso, desculpa. Possuir o seu vaso em santificação e honra. Você viu por quê? Deus nos trouxe uma palavra hoje, dizendo para que nós venhamos desenvolver em nós algo que venha trazer, chamar a atenção de pessoas, para que elas tenham desejo. O que Paulo viu em Silas? Viu um homem disposto. Viu um homem que estava determinado. E quando nós estamos determinados, Deus se agrada de nós. Verso de número 5. Ele diz, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Verso 6, Gabi. Ninguém oprime ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Queridos, não adianta eu estar aqui querendo enganar vocês. Não adianta eu estar aqui dando uma de santo. Não adianta eu estar aqui dando um testemunho de um bom pai. Não adianta eu estar aqui dando testemunho de um bom esposo. Não adianta eu estar aqui dando testemunho de um bom filho, se eu não sou nada disso. Então, nós temos que ser a verdade. Isso que Deus quer do seu povo. Que nós venhamos testificar, para que ninguém venha nos oprimir e apontar, olha, você fez isso, você é aquilo. Verso número 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para que a igreja? Ele não chamou você para o pecado. Ele chamou você para que você venha ter um Espírito Santo sobre a tua vida. Ele te chamou para que você venha santificar cada vez mais a sua vida. Aleluia. Na presença dele. Como é rico esse pequeno epístolo. Versículo 8, Gabi. Olha só para que a igreja acompanhe. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a quem? A quem, igreja? Quem despreza a santificação,
Não está desprezando ao pastor. Não está desprezando ao seu irmão. Não está desprezando ao seu amigo. Mas está desprezando Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém, igreja? Glórias ao Senhor. Esta é a palavra do Senhor para nossas vidas. E se você, é porque a hora está corrida. Mas depois você lê o capítulo 5, que é onde eu preparei a palavra, dentro desses 3 capítulos, do verso 16, louvado, mas dá para ler ainda, é pouquinho. Coloca aí capítulo 5, Gabi, verso 16, olha aí, ó. O que está escrito aí? Regozijai-vos sempre. Não é só hoje. Não é só no período da manhã. Não, você tem que estar sempre regozijando. 17, Gabi. Glórias ao Senhor. Orai. Regozijai sempre. Orai sem cessar. E o 18 para nós concluir. Em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de quem, igreja? A vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, para convosco. Seja só como o texto nos ensina, nos exorta, e essa é a palavra de hoje. Nós devemos, vós devem buscar desenvolver em nós mesmos uma santificação debaixo da graça. Porque o Senhor, Ele está sempre conosco. E Ele quer que nós venhamos ser luz para este mundo. E aonde está a luz? Alguém que está nas trevas vai querer se aproximar dela. Por quê? Porque se ela ficar na treva, ou seja, no escuro, ele pode encontrar um degrau, pisar em falso e cair. Então, por isso, nós devemos sempre estar buscando a luz, que é Cristo Jesus. Desenvolvendo em nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um espírito de liderança. Porque quando você tem um espírito de liderança, as pessoas se aproximam de você. E aí as pessoas vão te procurar. Foi o que Paulo fez com Silas. Quando viu Silas ali cuidando do concílio de Jerusalém, com muita dedicação, disse, não, ele vai servir para coisas maiores. Então, coisas maiores, lugares maiores, eu vou colocar ele. Mesmo em luta, mesmo em tribulação, mas eles alcançaram a vitória. Mesmo em prisão, mas Deus estava com ele. Então, não te preocupe, meus amados. Se você está passando por alguma aflição, não se preocupe, mas regozije no Senhor. Ore sem cessar. E depois, em todas as coisas, dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Amém, igreja? Deus abençoe, aplauda ao Senhor. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite.